De acordo com a psiquiatria, um psicopata não é considerado alguém legalmente insano, ou seja, ele sabe muito bem a diferença entre o certo e o errado. Esses indivíduos não possuem problemas de inteligência, psicose evidente ou dano cerebral, mas são impulsionados por uma incapacidade de sentir a empatia, agindo sem hesitação. Durante a primavera e o verão de 1974, no noroeste dos Estados Unidos, um psicopata deu início a uma série de ataques que aterrorizou a região. Jovens acadêmicas começaram a desaparecer dos principais campos universitários. Algumas vistas pela última vez a poucos metros de suas irmandades. Outras desapareceram em pequenas cidades durante a noite e seus corpos, quando encontrados, estavam despidos com sinais de violência sexual e estrangulamento. Essas vítimas tinham algo em comum. Eram jovens, brancas, magras, com um cabeluço longos repartidos ao meio e desapareciam sempre à noite. Testemunhas relataram a presença de um homem estranho no campus, muitas vezes usando uma tipóia ou gesso, aparentando vulnerabilidade e pedindo ajuda. No entanto, algumas mulheres, percebendo algo estranho, evitaram se aproximar ou seguir até o carro dele, desconfiando que ele poderia ser um predador sexual. Conforme os desaparecimentos aumentavam, também crescia o clamor popular por respostas. A pressão sobre as autoridades aumentava e a mídia começou a questionar por que os corpos das jovens desaparecidas ainda não tinham sido encontrados, levando muitos a acreditar que as vítimas já estavam mortas, dada a falta de progresso nas buscas. Na época, o condado de King, onde ocorreram muitos dos desaparecimentos, viu esses crimes representarem uma parte significativa do trabalho da polícia, algo inédito em uma área até então considerada tranquila. Em 1972, por exemplo, foram registrados apenas 11 homicídios, dos quais 9 foram solucionados. Já em 74, a realidade mudou drasticamente e uma onda de assassinatos atribuídos a um único homem conhecido, apenas como Ted, chocou a todos. Permita-me apresentar. Hoje vamos falar sobre um dos casos mais infames da história do True Crime. Preparamos uma narrativa detalhada que abordará todos os aspectos e pontos de vista dessa história perturbadora, envolvendo um dos mais emblemáticos assassinos em série de todos os tempos. Desde meados da década de 1950, a Casa da República de Ômega era conhecida como uma das mais prestigiadas repúblicas do campus da Universidade Estadual da Flórida. E em 1978 isso não era diferente. Na época, a República de Ômega estava repleta de jovens, consideradas as mais bonitas, mais inteligentes, mais populares e vistas como herdeiras do legado de suas mães e avós, que também haviam passado pela República. Contudo, no dia 14 de janeiro daquele ano, numa noite de sábado, essa história seria transformada. Enquanto a maioria dos estudantes se divertia na famosa festa do barril, as jovens da República seguiam diferentes planos. Algumas saíram para encontros, outras foram a discotecas ou visitaram a família. Poucas estavam em casa quando a madrugada avançou. Por volta das 3 horas da manhã, a jovem Nita Neary retornou à República e logo de cara percebeu algo em comum. A fechadura da porta dos fundos estava completamente aberta e antes que pudesse reagir, um estrondo eou pelo casarão. Assustada, ela correu para se esconder e, através da fresta de uma porta, viu um homem esguio descendo as escadas às pressas. Ele vestia uma jaqueta escura, uma touca azul marinho, carregava algo que parecia um porrete envolto em pano e possuía um nariz acentuado. Depois que o sujeito saiu da casa, Nita acordou sua colega de quarto, Anne, armadas com o que tinha ao alcance, apenas um guarda-chuva. Decidiram investigar outros cômodos. Quando chegaram no corredor, se depararam com uma de suas colegas, Karen Chandler, cambaleando com o rosto coberto de sangue.
O horror aumentou ao encontrarem mais uma vítima, C.F. Kleiner, sentada na beira da cama, também ensanguentada e gemendo de dor. Naquela noite, o pânico tomou conta da República. Percebendo que a situação era realmente séria, Nita finalmente teve para a emergência e solicitou uma ambulância. Durante a chamada, a operadora entendeu, ou pelo menos interpretou, que duas meninas haviam brigado por conta de um homem e informou isso ao Departamento de Polícia de Tallahassee. O policial Oscar Brannon chegou à cena esperando um caso banal, mas o que encontrou foi um cenário de puro terror. As vítimas estavam com suas mandíbulas fraturadas e ferimentos graves na cabeça. Paredes e as roupas de cama estavam manchadas de sangue no chão. Cascas de carvalho denunciavam a brutalidade do ataque. Enquanto tentavam entender o que havia acontecido, os policiais reuniram as garotas da República e elas notaram a ausência de outras duas jovens, Lisa Levy e Melanie Nelson. Quando os policiais foram até o quarto de Lisa Levy, viram seu corpo deitado de forma estranha. O paramédico Don Allen tentou reanimá-la, mas logo percebeu que era tarde demais. Sua pele estava fria, seus lábios azulados, os sinais de estrangulamento e as mordidas animalescas em seu corpo deixavam claro. Um monstro havia passado por ali naquela madrugada. Ainda no quarto, o policial encontrou um borrifador de cabelo no lixo, sujo e com pequenos pelos. O item mais tarde foi identificado como a arma usada para sodomizar Lisa. Ao mesmo tempo que essas descobertas aconteciam, Melanie Nelson era acordada por um policial em seu próprio quarto. Para a felicidade de todos, ela estava bem e sem nenhum ferimento. Na medida em que todas as jovens eram reunidas, a governanta percebeu que mais uma garota estava faltando. Segundo ela, Margaret Bowman não tinha voltado ainda. Melanie, então, a interrompeu dizendo que havia conversado com Margaret quando chegou na República mais cedo. Com isso, os policiais foram até o quarto de Margaret, onde a luz do poste, do lado de fora da janela, viram seu corpo de bruços na cama. Havia uma grande quantidade de sangue no travesseiro e uma meia calça estava grosseiramente enrolada em seu pescoço. Um líquido diferente parecia escorrer da parte direita de seu crânio, que estava completamente despedaçado, com parte do cérebro exposto. Também havia cascas de árvore espalhadas por todo o quarto, assim como na cama e no rosto de Margaret. O departamento de polícia de Tava contabilizou então 2 cadáveres e 2 jovens gravemente feridas. A República de Ômega foi imediatamente isolada e as meninas sobreviventes foram levadas para receber os primeiros cuidados. Os investigadores se perguntavam como ninguém havia ouvido nada. Ainda durante a madrugada, a República T. Ômega foi tomada pelos carros dos investigadores do Departamento de Polícia de Tavares, da Delegacia do Condado de Long e do Departamento de Polícia da Universidade. O policial Oscar Brannon patrulhou toda a República e encontrou pedaços de casca de árvore idênticos aos encontrados nos quartos. Ele e outros investigadores acreditavam que o assassino provavelmente pegou um tronco de árvore dos arredores e entrou pelos fundos, invadindo a República. Oscar e o sargento Howard Winkler buscaram por impressões digitais nos quartos, nas portas, nos pôsteres das paredes e ao redor da fechadura defeituosa da porta dos fundos, mas sem sucesso. No quarto de Margaret Bowman, as autoridades encontraram um pacote de meias calças. Novas jogadoam em um lixeiro vazio, indicando que o assassino parecia ter trazido consigo as meias que usaria para estrangulá-la. Ao ouvir sobre o caso, o delegado Ken Ketsaris do condado de Long ficou alarmado com a brutalidade dos acontecimentos na República. Patrulheiros foram espalhados por todo o campus na esperança de identificar o suspeito com o nariz acentuado. Uma van de vigilância também foi mobilizada e diversos jovens foram parados, mas o suspeito simplesmente havia desaparecido. Contudo, a manhã ainda não havia chegado
e as autoridades teriam que lidar com mais um evento brutal. A poucos metros da República, uma jovem foi acordada por sons altos vindos da casa de uma amiga que morava em uma casa germinada ao lado. Ela se perguntou o que poderia estar acontecendo e, conforme os barulhos continuavam, acordou sua colega de quarto e as duas tentaram entender a situação pelos sons, até que ouviram gemidos de sofrimento. Assustadas, ligaram para a residência, mas ninguém atendeu. Elas então telefonaram para as autoridades que imediatamente foram até a casa. O delegado Ken Katsaris rapidamente teorizou que o criminoso pudesse estar em uma onda assassina por todo o campus, ficando incrédulo com a própria hipótese. Ele foi o primeiro a chegar e arrombou a porta da frente, onde encontrou a dançarina e acadêmica Cherry Thomas, de 21 anos, sentada na cama com o rosto coberto de hematomas. O mesmo cenário encontrado na República, descrito anteriormente pelos policiais e paramédicos, se repetia diante dele. No pé da cama havia uma máscara de meia calça feminina, da qual 2 fios de cabelo masculinos seriam recuperados e usados no futuro para identificar o assassino. O item foi elevado e várias evidências de sangue do agressor foram encontradas, além de amostras de esperma e manchas parciais de impressão digital. Infelizmente, as evidências eram fracas e o máximo que conseguiram seria identificar o tipo sanguíneo do agressor. Diante do cenário, as autoridades concluíram que quem havia atacado as meninas da República de Ômega também era responsável pelo ataque a Cherry Thomas. No hospital, os médicos relataram que Cherry teve o ombro deslocado, a mandíbula fraturada e o crânio com fraturas em 5 lugares diferentes. O ataque foi tão brutal que sua sobrevivência foi uma grande surpresa. Infelizmente, Cherry jamais voltaria a ouvir completamente com o ouvido esquerdo, e os danos também afetariam o seu equilíbrio, encerrando sua carreira como dançarina. Aquela onda de ataques e homicídios deu início a uma caçada intensa pelo criminoso hediondo, responsável por uma série de atos jamais registrados antes dentro de um campus universitário. No entanto, aquilo era apenas o começo de algo que colocaria o estado de Tallahassee no centro de uma das investigações mais marcantes da história dos Estados Unidos. Quase um mês após os assassinatos na TI Ômega, o Departamento de Polícia de Jacksonville recebeu o registro de uma suposta tentativa de sequestro. Aparentemente, um homem em uma van branca havia abordado a jovem de 14 anos, Leslie Metter, enquanto ela esperava seu irmão buscá-la no estacionamento da escola secundária Jeb Start. Estava chovendo naquele dia e Leslie não percebeu quando a van branca se aproximou diretamente dela. Um homem saiu da van vestindo calça e xadrez e uma jaqueta escura de estilo militar. Ele tinha a barba bagunçada, cabelos ondulados e usava óculos com armação escura. O sujeito se aproximou da jovem, dizendo ser do Corpo de Bombeiros, e lhe fez algumas perguntas. Curiosamente, o homem tinha um distintivo preso à jaqueta que dizia Corpo de Bombeiros, junto com a identificação de Richard Burton. Contudo, a adolescente achou estranho, principalmente porque ele não parecia ser um bombeiro. Ela descreveu mais tarde que seu olhar era vazio e que sua aparência era suja. Imediatamente ela se lembrou das palavras de seu pai, James Peter Pormeter, investigador do Departamento de Polícia de Jacksonville, que a aconselhava a jamais falar com estranhos. Les tentou passar por ele sem responder, mas o homem a interceptou. Ele começou a intensificar suas perguntas até que o irmão de Leslie finalmente chegou com sua pick-up e ordenou que ela entrasse no carro. O irmão de Leslie questionou o homem, mas ele ficou agitado e voltou, entrando rapidamente em sua van. E enquanto a van se afastava, o irmão anotou a placa do veículo 13 de 300. Quando o caso chegou ao conhecimento do investigador e pai da menina, ele verificou a placa e descobriu que pertencia a um homem chamado Randall Reagan de Tava. No entanto,
Devido às suas outras obrigações, ele demoraria um pouco para investigar essa pista. Nesse meio tempo, o departamento de polícia da cidade vizinha, Lake City, que ficava entre Jacksonville e Tallahassee, registrou um caso de desaparecimento. A vítima foi identificada como Kimberly Diane Euler, de 12 anos. De acordo com os pais da adolescente, ela havia desaparecido no estacionamento de sua escola sem deixar vestígios. Ao mesmo tempo, o investigador James Lear Parter, de Jacksonville, telefonou para o departamento de polícia do condado de Long, a fim de pegar mais informações sobre o tal Randall Reagan, dono da van branca que tinha se aproximado de sua filha. Ele conversou diretamente com o investigador Steve Bodford, que verificou a placa e localizou Randall Reagan. Quando Steve foi conversar com Randall, descobriu que ele havia registrado o roubo da placa de seu veículo e solicitado uma nova. Além disso, Steve estava bem ciente dos ataques e homicídios na República de Ômega e percebeu que Randall morava próximo à casa gerinada, onde Cherry Thomas havia sido atacada. Seu instinto policial deixou ele preocupado com a possível conexão, se agravando ainda mais quando os detalhes do desaparecimento de Kimber L. foram compartilhados. Na mente dos investigadores, se o mesmo homem responsável pelo ataque na Ômega tivesse encontrado Kimberly, não havia chance alguma de ela ainda estar viva. E quando James soube dessas conexões, ficou perturbado com a possibilidade de sua filha ter chegado muito perto de um homem extremamente perigoso. Nos dias seguintes, as investigações sobre o possível sequestro de Kimberly seguiram intensamente, mas sem nenhuma pista. Até que um evento mudaria tudo. Quase uma semana depois, o patrulheiro David Lee, da Delegacia de Polícia de Pensacola, na Flórida, estava patrulhando a região de West Pensacola quando avistou um Fusca laranja suspeito rondando um restaurante. Ao verificar a placa, ele descobriu que o veículo era roubado. Imediatamente, David iniciou uma perseguição que duraria 2 quilômetros. O motorista acelerou por um tempo, mas eventualmente desistiu e parou o Fusca. O policial ordenou que ele saísse do veículo e se aproximasse para algemá-lo. E, para sua surpresa, o motorista rolou e começou uma luta corporal contra David. Em um momento, o sujeito conseguiu se soltar e saiu correndo. Em resposta, David atirou contra o homem que caiu no chão. O policial, acreditando que havia acertado, se aproximou, mas o homem reagiu e atacou novamente, claramente com a intenção de matá-lo. Mas, por sorte, David era experiente o bastante para conseguir dominá-lo e prendê-lo. Em seguida, o sujeito foi elevado para a viatura e depois para a delegacia. Durante o trajeto, o homem ficou profundamente deprimido e expressou o desejo de ter sido morto por David. O patrulheiro ficou confuso com o comportamento dramático e desesperado do agressor, que não parecia estar bêbado ou sob efeito de drogas. Após ser colocado na sala de interrogatório, o investigador de plantão, Norman Chapman Jr., acabou sendo designado para lidar com o suspeito. Ele perguntou o nome do homem, que respondeu, dizendo se chamar Kenneth Raymond Minsner. No entanto, Norman sabia que no Fusca daquele homem haviam sido encontrados 3 conjuntos completos de documentos de identificação, todos com nomes de estudantes diferentes. Além disso, foram encontrados 21 cartões de crédito roubados, uma televisão, placas roubadas e uma bicicleta. Norman não fazia ideia de quem aquele homem era. Mas pelo que tinha encontrado em seu carro, sabia que os itens roubados tinham conexão com outras 2 jurisdições, Tallahassee e o Condado de Leon. Desse modo, as 2 jurisdições foram informadas do suspeito e no dia seguinte, Don Patchen de Tavares e Stephen Bodford, do Condado de Leon, foram enviados para conversar com o sujeito. Durante o interrogatório, o homem aceitou que a conversa fosse gravada, mas se recusou a revelar sua identidade. Ao invés disso, pediu um advogado e um padre.
Esse jogo de silêncio durou até o dia 16 de fevereiro de 1978, quando subitamente ele mudou o tom de voz e declarou que se chamava Robert Bundy.